Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, programa de sexta-feira, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre futebol, sobre tudo que aconteceu durante essa semana? Esse é o dia de nós debatermos. Você pode participar conosco mandando uma pergunta. Durante o programa, na tela aqui vai aparecer todos os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Facebook, Twitter, SMS, e-mail, ou pode ligar para cá. E como sexta-feira é aquilo que nós falamos, nós queremos tirar a dúvida e dar uma opinião sobre as notícias da semana. Se você quer ouvir aí, se basear numa opinião de um homem de Deus, uma opinião pastoral sobre qualquer situação ou tema dessa semana, é no Antenados na Geral que você se informa. Para falar um pouco sobre tudo que aconteceu nessa semana e debater algumas perguntas dos internautas e de você que está em casa já nos participando e mandando para a gente, eu recebo ele que é pastor do Ministério Profético Ruja o Leão, também é conferencista na área de batalha espiritual, pastor Tiago Pitinini. Pastor Tiago, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, por mais esse convite. Boa tarde para os telespectadores, boa tarde para os pastores. Eu acredito que hoje vai ser um dia bastante interessante, né? Onde a gente vai estar podendo tirar as dúvidas aí dos nossos amigos. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é tecnólogo, escritor, tecnólogo, poderia também ser, porque ele é um cara que fica no Twitter, no Facebook, eu sigo ele também no Instagram, mas ele é teólogo, escritor e conferencista, líder da escola de treinamento da VAR de liderança. Estou falando do meu amigo, pastor Márcio Fiorino. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados. Gostou do tecnólogo? Já deu um upgrade já, né? Tem uma formação de tecnólogo. Pronto, então tá tudo certo aqui. Ô, André, obrigado. Depois de um tempo voltar aqui é uma alegria. Só não gostaria de falar sobre futebol. O Fluminense está quase caindo. Não tá é feio muito mesmo. Bom para mim, não. Tá feio mesmo. Depois eu vou falar sobre Flamengo, eu vou falar sobre algumas questões que a Bíblia reprova aqui, tá? No Antenados na Geral. Seja bem-vindo, meu amigo. Também recebo ele que é pastor da igreja Vale de Bênção, pastor Pablo Queiroz. Pastor Pablo, bem-vindo mais uma vez. Paz a todos. É um grande prazer aqui estar novamente com vocês essa tarde para esclarecer algumas dúvidas bíblicas, né, que sempre surgem no nosso dia a dia. Espero que nossos ouvintes aí, telespectadores, possam, através desse programa, serem esclarecidos com as suas dúvidas. Seja bem-vindo, também recebo ele que é pastor de jovens da Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos, pastor Rafael Mendes. Pastor Rafael, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no Boas Novas de Rede Televisão. E a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo também. Esperamos também estar dando andamento a esse debate e poder esclarecer algumas questões que vão ser levantadas também. Obrigado, pastor Rafael, pela sua presença. Você já pode participar conosco, mande qualquer pergunta, qualquer dúvida, menos futebol, porque aí a gente vai ter que aplicar a Bíblia aqui, a lei é severa, pelo menos com os times cariocas. Está feio o negócio aqui, a não ser o Flamengo que ganhou a Copa do Brasil. Tá bom? Deixa eu voltar. Deixa eu iniciar com uma pergunta, acho bastante polêmica esse tema que nós vamos abordar. Porque enfim, a gente está chegando hoje, talvez seja o primeiro Antenados de dezembro, dessa sexta-feira, que cai em dezembro, já o último mês do ano. A gente viu esse ano no Brasil essa questão das manifestações nas ruas, né? Isso aqueceu, acho que todos os meios. Começou com o povo na rua, foi para as empresas privadas, entrou para os sindicatos e qualquer pessoa de empresa ou de local que estava insatisfeito com o seu patrão ou com as condições de trabalho, de alguma maneira fizeram alguma manifestação. Até jogadores de futebol. Começava o jogo lá, você colocava, eles sentavam durante alguns minutos ali, se manifestando. Então é uma coisa que, de fato, esse espírito de manifestação, ele entrou em vários segmentos, né, da nossa sociedade e, aparentemente, ele chegou à igreja. Eu conheci e vi, não participei, mas vi algumas manifestações de membros de igreja contra pastores ou contra uma convenção, de fazer passeata, de cartaz e tudo mais. E eu quero trazer aqui à tona só uma notícia que foi muito forte essa semana em vários sites, de mulheres mórmons que tiraram as roupas para protestar contra a doutrina da igreja mórmon. Todos sabem, não sei se todos sabem, mas a doutrina da igreja mórmon é uma doutrina bem fechada quanto ao vestimento, muito parecido também parecido com a doutrina de algumas igrejas evangélicas, mesmo de saia longa e tal, e vem até aqui. O que elas fizeram? Foram com uma fotógrafa muito conhecida e tiraram fotos nuas, elas, algumas mulheres mórmons, para fazer um calendário de mulheres mórmons nuas para protestar contra a doutrina da igreja. E eu estava lendo em vários sites alguns comentários e vi uns engraçadinhos falando, tem que chegar no Brasil isso também, as mulheres evangélicas, citava até o nome até da minha igreja, né, que eu fiquei com raiva. Mas eles queriam ver as mulheres, eles queriam protesto. Tem que entender que são esses, mas entendendo que isso devia chegar dentro da igreja brasileira e tudo mais.
Vamos por partes. Vamos primeiro analisar o que vocês acham dessa questão específica das mulheres mormons tirar a roupa para protestar contra a doutrina da igreja. Olha, eu acho que teria sido mais fácil, menos escandaloso, elas trocarem de denominação, né? De igreja, não estou satisfeito. Tem a igreja que não proíbe, que não tem igreja que aceita mulher nua, né? Agora a igreja que aceita mulher nua, infelizmente, ainda não tem. Porque geralmente, se tem, eu ainda não sei. Felizmente não tem, é verdade. Geralmente o protesto ele é mais escandaloso mesmo. Eles vão para um extremo, eles fazem uma caricatura. O protesto caracteriza a rebeldia. Exatamente. Só que nesse caso específico, eles caricaturaram para poder chamar a atenção. E eu sou extremamente contra esse tipo de protesto, nesse nível de protesto. Mas o protesto, ele nem sempre caracteriza uma rebeldia. Porque senão, senão nós incorreríamos em rebeldia diária, em falar mal do governo. E aí é que está, existe um limiar entre você questionar o governo... Que é algo saudável. Protestar também é algo saudável, exatamente. Dentro dos limites. Porque, por exemplo, existem pastores que eles falam que não se deve protestar contra autoridade nenhuma. E se você diz isso, você está colocando isso em todas as áreas da sociedade, não só dentro da igreja, mas que quando vão para o Twitter, quando vão para as redes sociais, passam o dia inteiro metendo pau no PT, no governo da presidenta, metendo pau nos governos. E aí eles geram nos seus discípulos, nas suas ovelhas, esse sentimento de protestar, mas na igreja não pode. Não pode tocar num ungido, que as ditaduras, não, eles usam até que a autoridade espiritual, ela não está, a autoridade ela não está só dentro do âmbito espiritual, autoridade em todos os âmbitos, mas se você não pode protestar contra autoridade nenhuma, pare de protestar contra governos. Então, existe uma diferença entre você protestar pela verdade e protestar por causa própria, porque você decidiu fazer algo que você acha legal, da maneira que você quer. Todo protesto ele tem um limite. No caso dessas meninas, eu não caracterizo nem como protesto. Isso daí é um ato de rebeldia. Protesto é quando você pleiteia um diálogo, quando você pleiteia algo que é seu direito. No caso dessas meninas, elas não pleitearam diálogo, elas não pleitearam uma mudança de mentalidade, simplesmente elas... O pastor está descaradamente roubando a igreja. Todo mundo sabe que o cara está roubando a igreja. Ele vai lá e conversa, ora, faz reunião, o cara continua do mesmo jeito, no mesmo poder e diz, se vocês quiserem, saia. Eu acho que a igreja tem o direito de protestar. Se eu tivesse arranca esse ladrão daí. Se eu tivesse de frente para essas meninas... de frente para eu diria a elas, olha, se o problema é interno, resolva internamente, né? Para que trazer para o público? Porque essa questão, se o problema é vestimenta, indumentária, é também questão cultural, acredito, né? Se você for tirar a roupa numa tribo indígena, não vai ter o mesmo efeito do que numa igreja com... Na tribo indígena, o protesto é vestir roupa. Já é o contrário. Então na verdade, é internamente. Então, o problema é interno, não é externo, né? Se o problema é vestimenta, trata com a liderança. Se você não concorda, retire, né? Se retire, vai para uma outra denominação que respeite a sua opinião e que você possa respeitar a opinião da denominação também. Agora, dentro desse tema também, eu acho pertinente tocar nesse assunto. O pastor Tiago trabalha nessa área a área mais de impacto espiritual e tudo mais, né? Batalha espiritual. Nós estivemos conversando na nossa igreja há um tempo atrás a respeito disso, que essa onda, né, como o André tocou agora nessa questão, essa onda de manifestações no Brasil, no mundo e tudo mais, todas as áreas e tudo mais, nós também entendemos, eu acredito que o pastor também tem essa visão, que há uma coisa espiritual grandiosa, que é a questão da rebeldia, da rebelião e tudo mais, porque nós sabemos que dentro de muitas causas, como o pastor que citou, que realmente tem que ser feita a manifestação, tem que ser feito o protesto, dentro disso, né, nessas entrelinhas, nos bastidores, muita coisa do mal, muita coisa realmente... Sim. Até porque, até na questão dos protestos da sociedade contra o governo, você vê que tinha um pessoal que estava na rua para protestar, para pleitear os seus direitos, e tinha a galera da baderna, que só queria, só queria quebrar, só queria fazer bagunça. Isso é anarquia, rebeldia. De rebelião, anarquia, entendeu? E isso eu acho importante também. No meio do trigo tem um joio. Deixa eu levantar uma pergunta para vocês sobre essa questão de como um líder espiritual, que aí é um pastor, pode passar algum sentimento desse protesto. Eu conheci alguns pastores que pegaram jovens, membros da igreja, vão para a rua, vão protestar, aquele hashtag, vão para a rua, e levaram a igreja, a galera da igreja para a rua para protestar.
Dentro dessa visão, eu concordo muito com o que o pastor Márcio fala. Olha, André, se o pastor dá essa liberdade e motiva as pessoas a isso, é muito difícil depois ele querer fazer alguma coisa de errado e encobrir, mas aqui na igreja, autoridade espiritual, você não pode protestar. Se você motiva e leva a pessoa a ter um senso crítico e a protestar e se manifestar com isso, dentro da igreja não vai ser tão diferente, não. Dentro do limite, aquilo que a gente fala. Às vezes, manifestar dentro da igreja ou requerer alguma coisa do pastor, dentro de um limite que nós temos, que é a Bíblia, não é errado. Fala, poxa, pastor, nós juntamos aqui 20 pessoas, porque rebelião é o seguinte, pastor, a gente está indo embora, está levando esses 20. Isso é que nem rebelião em presídio. O que é rebelião em presídio? O cara bota fogo, tenta fugir, quer tomar conta do local. Já protesto saudável é, poxa, pastor, estamos com 20 pessoas, a gente está insatisfeito com isso. Dentro da Assembleia, dentro da Assembleia Geral, né? O pessoal não levanta, ninguém levanta na hora. Entendeu? Ninguém levanta a mão, ninguém se manifesta. Nesse momento é um momento que é prudente, é um momento que é estatutário, né, dentro do regimento da igreja interna, como a Assembleia de Deus é, e isso pode ser tocado. E aí a minha pergunta, a gente vai ter que ir pro break, eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco. O que vocês acham ou achavam, porque acho que vai continuar ainda, entrar em ano de eleição, vão existir algumas manifestações até grandes, acredito ano eu. De Copa, ano de Copa, vai ter câmera e lente do mundo inteiro para cá. Minha pergunta é, vocês acham legal, é bacana um pastor motivar os membros, ou pegar a juventude, pelo menos, da igreja? Gente, vamos pra rua, vamos protestar contra o governo. Essa é a missão. Vamos pro rápido break. Uma motivação saudável. O projeto tá aí. Que daqui a pouco a gente volta, não sai daí, um Antenados, volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, na geral. Estamos não ao vivo para todo o Brasil, está gravado, mas a gente está participando com você pelo Facebook, pelas redes sociais aqui. Mania de falar ao vivo aqui, mas deixa eu levantar a pergunta que estava no último bloco. O que vocês acham? E aí eu estou meio que fazendo um Antenados de retrospectiva do ano, com todas essas questões de manifestações que aconteceram, do posicionamento, às vezes, de um pastor e falar, juventude, vamos todo mundo para a rua. Vocês acham que isso é legal? Convém ou não? Para um líder chamar a juventude da igreja dele para a rua, para essas manifestações que houveram? Eu acho totalmente pertinente, porque é um trabalho de evangelismo, né, de você. É a missão da igreja, mas né? Mas não é para evangelismo, não. Manifestar, não. Para chamar para essas manifestações que houveram no Rio, no Brasil inteiro, contra o governo. Eu acho que vai estar fazendo o seu papel enquanto cidadão. A gente está numa sociedade onde se estabelece a democracia, né, onde nós temos direitos, nós temos deveres, e nada mais justo do que você, como cidadão, você requerer aquilo que é seu direito, que não está sendo aplicado na prática. Né? Desde que a manifestação seja sadia, né? Pacífica, sadia, dentro... Como eu falei no último bloco, pessoal brincando, não pode ir nu, como fizeram essas mulheres aqui. Aí é demais. Agora, também não pode querer quebrar tudo se ver alguém quebrando, né? Agora que tem uma questão também que tem que ser levantada, que é a questão da segurança, né? Nós temos esse problema de segurança pública, né? Eu acho que é evidente isso, todo mundo partilha dessa mesma ideia. E baseado nessas últimas manifestações que nós tivemos, de muita violência e tudo mais, até por parte da polícia, por parte dos baderneiros, não manifestantes, mas baderneiros, eu teria uma preocupação nesse momento, nesse ponto, né? Está tudo fervendo dessa maneira, de estar levando os jovens para a rua. Eu pensei muito nisso, nessa questão, de a gente fazer um estilo de evangelismo assim, com placas e tudo mais, levantado e tudo mais, um carro de som, um trio elétrico e tudo mais. E nós conversamos com o nosso pastor presidente, ele nos orientou também a respeito de um raio que vai ser levantado de um perímetro que ali, após ali, de um ponto para um ponto, vai ser considerado uma zona de risco, alto risco, e dali por demais para frente. Então eu penso que é meio perigoso, é meio arriscado. Então a gente tem que trabalhar mais essa questão da estratégia. Como nos apresentar nessas manifestações? Em quais locais? Deixa eu ir um passo além disso. E desculpa, eu sei que sexta-feira a gente tem que falar sobre muitas coisas, mas eu acho interessante que uma coisa está levando a outra. Vocês acham que essa questão de um pastor, que é o líder espiritual, motivar alguém para fazer alguma questão social, isso é inteiramente social, a gente não está falando de coisas espirituais, é contra, enfim, corrupção e por aí vai. Mas isso, querendo ou não, é o pastor trabalhando a questão social, eleitoral, política de um povo. Vocês acham errado esse mesmo pastor, às vezes, falar, então vamos votar no fulano de tal, que do mesmo jeito que é uma ação social, a gente ir para a rua e reclamar desse governo, é uma ação social a gente pegar e votar para uma pessoa. Porque muitas pessoas até, poxa, é legal mesmo, vamos para a rua, é isso aí, pastor. Aí quando o pastor fala, vamos votar nesse, que isso, pastor, quer dizer em quem eu vou votar? Qual é a diferença? Eu acho o seguinte, nós somos livres, o crente ele tem que ser livre,
nós temos inteligência para poder pensar no que nós queremos. Nós não devemos ser impostos a nada como cristãos, nem na roupa, nem... E se falar assim, você tem que largar o pecado, você tem que pregar o que significa o pecado, agora a pessoa decide o que ela quer fazer. Então, com relação a quem vai votar, ele é um líder, ele tem o direito, como líder, de emitir a opinião dele, ele pode dizer em quem ele votaria e quem ele indicaria, porque isso ele faria em casa, na família, com os amigos, ele pode fazer no altar, no púlpito, mas eu já vi imposições. Se você não fizer, está errado, porque eu estou fazendo, eu discordo. Eu acho que ele tem o direito, sim, de emitir opinião, mas ninguém tem o dever de fazer o que ele tá Eu, como falando. pastor, prefiro aquela opinião, né? Eu sempre oriento os jovens lá no qual eu pastoreio a não ser pensado, mas a pensar. Então, é ensinar a pessoa a pensar e não impor nenhum pensamento sobre as pessoas, mas deixando clarificando a mente dela para que ela possa decidir. Até porque numa comunidade existe vários tipos de pensamentos. Então, se a pessoa quiser fazer uma manifestação, não vou motivar, mas vou respeitar a opinião dela, porque tem outras ali dentro que não querem. E também tenho que respeitar a outra opinião. Então, o nosso papel hoje como cristão é respeitar a opinião, orientando de forma sadia, para que Deus seja glorificado. Agora, que não haja por trás dessa indicação, interesses pessoais. Sim, porque eu tenho visto pastores levarem para os seus altares, para os seus púlpitos, lideranças políticas que estão por trás de negócios. E não é realmente uma ideologia política daquele pastor, porque ele mete o pau no partido do pastor, mas põe aquele cara que representa aquele partido no altar dizendo que ele é diferente, mas ele vai ser obrigado a fazer o que o partido manda. Por barganha, então, ele aceita por barganha. Ele está fazendo aquilo por barganha, partidarismo. Ele tem necessidades e tem coisas pessoais por trás disso, em que o povo está sendo levado, ludibriado a fazer aquilo. E amanhã a igreja está na mão desse candidato, está na mão desse partido e tudo mais, e vai adentrando no mundo da igreja, é verdade. Eu acho que é uma questão muito... o resumo, né, disso tudo aqui é que, na minha opinião, o pastor, é quase que impossível o pastor ser laico, né, nessa questão política, porque sempre vai chegar sempre vai ter um obreiro, um pastor auxiliar, alguém mais próximo que vai saber em quem o pastor vai votar. Eu acho que, como o pastorzão aqui ele falou, o pastor ele tem que motivar, né, ensinar suas ovelhas a lerem, a se informarem, a votarem com consciência. Né? As pessoas podem até saber qual é o candidato desse pastor, mas ele não pode obrigar ninguém a votar, ou então falar de púlpito, votem nesse camarada aqui, né? As pessoas vão acabar sabendo, né? O pastor, ele é uma pessoa pública, um formador de opinião. E é um agente de transformação social. As igrejas, tem pastores que têm várias igrejas e uma decisão dele muda muitas coisas, fazem trabalhos sociais, então ele é um agente de transformação social. Uma coisa interessante, pode apoiar, usar nomenclatura quando vai esse político lá, de que ele está indo lá para receber uma oração. Eu quero ver se vai fazer a mesma coisa com um outro candidato que não está sendo apoiado por ele. Porque se ele está lá também, ele também tem que receber uma oração. E é lógico que você sabe que a exposição de um líder sobre um púlpito para receber uma oração é porque ele está recebendo o aval daquele outro líder ali para poder o povo acreditar dentro da linguagem corporal, né? A gente sabe que isso é um apontamento. Né? Interessante que essas perguntas surgem porque o pessoal acha que o pastor é um guru, né? Aí querem saber tudo que o pastor faz, porque acho que a verdade plena e a melhor atitude está na vida do pastor. Eles têm que entender que o pastor é ser humano também. O pastor pode errar também em algumas decisões. Então, às vezes as ovelhas vêm até nós achando que nós temos a verdade absoluta. Então, a nossa posição deve ser essa, respeitar, né, sem impor ninguém o que elas devem fazer. Deixa eu colocar aqui, vamos esquentar um pouco mais esse debate hoje. Aqui um rapaz faz o seguinte: é errado fazer sexo com minha namorada, mesmo com o nosso casamento marcado daqui a 3 meses? Ele está antecipando a lua de mel por 3 meses. Está com o casamento marcado, vai ser daqui a 3 meses, mas quer saber se é errado ter relacionamentos sexuais com ela. Se o casamento está marcado, espera, né, filho? Esperou até agora? Você está perguntando, porque ele está com sentimento de culpa. Ou então ele já fez. Ele está com sentimento de culpa. Na cabeça já fez. Quanto tempo você levou namorando 2 anos. Foi muito rápido o negócio aí, porque foi a distância por 2 anos. O meu casamento, eu levei 1 ano e 1 dia. Não dava mais. E eu esperei, eu não casei virgem porque eu não nasci na igreja, mas ela casou virgem, esperamos. Foi muito melhor assim.
E dá para esperar. Se você não tem condições de casar, nem namora. Vai resolver sua vida para você depois de namorar. Tá o que é difícil. casamento para ele também, né? Tem que partir desse casamento. Não, mas isso aqui deve ser um bíblico. crente. Se ele está perguntando isso, É porque no mundo não porque tem nada, ele é da quer igreja, antecipar a lá da bênção. igreja, ele... Poxa, André, mas a gente está com o casamento marcado já. Eu acho que já tem um aval de Deus, no nosso casamento já está tudo certo. Por que não pode já aproveitar das ele quer um benesses? argumento, né? Ele quer um argumento, né? Vocês acham que é pecado? Olha, eu sexo acho antes que do ele casamento. pode esperar, eu acho que você poder coincidir o casamento civil, religioso, com ato, é interessante ele E esperar. que também tem isso, que é uma coisa interessante a gente entender o que é casamento, né? Porque até pela lei, a pessoa entra um mês antes, entra no civil, ela casa lá para antecipar as coisas do casamento, da cerimônia religiosa. Fala, bem, o Estado, já estou casado, já assinei aqui o papel, está tudo certo. Eu casei dia 16 de janeiro no civil e casei na igreja dia 23 de janeiro, uma semana depois. E Jesus. Minha esposa ficou na casa dos pais essa uma semana e a gente parece que potencializa o desejo, sabe? De querer ficar. É porque o casamento, na verdade, é deixar o pai e a mãe. Então, o cara pode até estar casado no papel, mas se não deixou o pai e a mãe e não viveu os dois juntos, ainda não está casado de fato, né? O casamento é quando ele sai da casa do pai e da mãe. E a gente não está falando para ela sair para sua casa agora 3 meses antes, não, tá? Como marido e mulher. É. Depois que casou no civil, a gente já se falava como marido e mulher, mas não fazia nada sexualmente. Respeitava até o momento. A gente passava o dia agitando as coisas do apartamento e tal, juntos, e falando, meu amor, quem é teu marido, entendeu? A gente já se tratava como marido e mulher, porque de fato o éramos. Respondendo esse rapaz, eu não digo que é pecado, mas não é saudável, né? Vai quebrar essa aliança logo agora, assim, já que se propôs a ser fiel até a data do casamento, por que não esperar um pouco mais? Por questão de submissão, de respeito, de obediência, de fidelidade. Acho que vai ser bem bacana ele esperar até esse às dia. vezes do mesmo jeito ele pode encarar assim, já sou salvo mesmo, deixa eu fazer alguns pecadinhos, que Deus vai voltar dia tal, mas até lá eu já estou salvo, vai ser uns pecadinhos aqui, já que eu estou salvo. Eu já considero... Será? Pode desandar no meio termo aí, no meio campo. Eu já tenho uma opinião, eu já acho que é pecado sim. Sim, não, exato. Eu acho que é pecado, né? A gente tem que se posicionar, mas não é pecado simplesmente pelo fato de fazer sexo, mas é pelo apontamento que você vai, pela semente que você vai plantar, né, antes do seu casamento. Porque na cabeça desse garoto, o casamento deve se resumir só a sexo. Né? Mas se ele já tem uma data marcada, se existe já toda uma expectativa... Se o sexo não for bom, ele vai desmarcar o casamento. Exatamente. Tem isso. Não, mas tem isso. No mundo é assim. Já Test estaria drive, casado, provou, né? não gostou. Já estaria então, casado, porque já teve o ato, né? E ali foi se ajuntar o homem e a mulher. Eu acho que vai plantar uma semente nesse relacionamento, nessa família que está começando, de que antecipar as coisas, né? De você se precipitar. Eu acho que você vai criar uma linguagem dentro desse casamento, dessa nova família, onde as coisas vão estar sempre se precipitando na vida deles. Eu acho que vale a pena esperar, né? Se você já fez, meu filho, peça perdão a Deus, né? Conversa com a sua noiva, segura a onda, fala, olha, a gente pecou, pede perdão, Deus vai te perdoar, você não vai para o inferno por causa disso, mas pede para Deus dar a oportunidade de vocês plantarem uma semente nesse casamento, nessa nova família, de uma semente de fazer as coisas no tempo certo. Eu acho que o apontamento é muito mais isso, de você fazer as coisas no tempo certo, do que simplesmente fazer sexo. Eu acho que o apontamento é mais profundo do que isso. Sinceramente, muito difícil segurar a onda agora. Se não segurou a primeira, porta, né? Abriu o caminho. Se não segurou a primeira... Deixa eu levar para um outro nível. Deixa eu falar uma coisa, rapidinho, só uma nível, coisinha aqui. Meninas, não deixa fazer a primeira vez se você tem intenção de só fazer ali e não fazer mais, porque vai fazer todo dia. Não faça a primeira, senão acabou, abriu a porta. Deixa eu levar para outro nível esse debate. Semana passada nós conversamos um pouco isso e houve de fato um relato de uma mulher que ela falou que ela foi impossibilitada de trabalhar ou de ter a comunhão com a igreja, na Santa Ceia e tudo mais, porque ela tinha união estável com o seu marido. Ela já estava há mais de 15 anos com ele. Eu discordo. Ele não queria casar, era uma opção dele. Não quero. Às vezes nem era crente, né? Não foi relatado, mas imagino que não queira. Ele não é crente, mas tem uma união estável, tinham filhos, estava indo quase para netos. Tinha problema de pensão, quando tem uma coisa mas assim. Mas tinha uma união estável, né? O governo, estavam 15 anos juntos, mas ela, quando chegou na igreja, não, você era casada, no religioso e nem de alguma maneira, não é um casamento, é uma união estável, então você está em adultério e por aí vai, e não
enfim, não pôde entrar na comunhão da igreja. Como é que vocês entendem isso? Que isso, na verdade, é um pensamento novo. Eu acho que muitos pastores que nos assistem nem pararam para pensar como é que nós, como líderes espirituais, vamos entender união estável e pessoas que têm união estável e querem comungar na nossa fé, estar na nossa igreja, trabalhar na liderança. Como é? A gente aceita ou não aceita? Vamos para um rápido intervalo e eu tenho um recado para você. Veja só esse vídeo. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. E deixa eu falar para você de uma notícia muito bacana. Você quer converter de fato o seu celular? Você quer receber notícias sobre o mundo cristão, ficar sempre bem informado? Que nem o Antenados. O Antenados está todo dia aqui, 1 hora, para informar você melhor dos temas bíblicos, do que está acontecendo durante a semana, principalmente de sexta. Se você quiser ficar bem informado, você pode assinar o canal SMS do Gospel Hoje, um dos maiores portais de notícia cristão do Brasil. É muito fácil. Envie as letras GH para o número 49810, que você receberá todo dia no seu celular notícias por escrito de tudo que acontece no mundo cristão. Veja só esse vídeo. Receba diariamente em seu celular notícias do mundo gospel. Basta enviar a palavra GH para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. O que você está esperando? Fique bem informado e surpreenda seus amigos. Envie GH para 49810 e assine. Opa, estamos de volta. Envie GH para 49810 e você receberá todo dia no seu celular. O debate estava acontecendo aqui porque que é uma coisa que ainda está em formação, isso aí, né? Esse conceito de como é que a igreja evangélica, a liderança, os pastores vão entender a união estável e pessoas que querem comungar, querem ter a comunhão, Santa Ceia, querem trabalhar, ter um cargo de liderança na igreja, mas ela tem uma união estável. Só para lembrar, a gente debateu sobre isso na semana passada. A união estável e o casamento, eles têm as mesmas seguranças e benefícios, vamos dizer assim. Então, se o cara tem um contrato de casamento matrimonial e tem um contrato de união estável na separação, os dois vão ter os mesmos direitos e benefícios de partilha de bens, de herança e por aí vai. Porém, a união estável é uma flexibilização um pouco, talvez, do que é o contrato de casamento. Lembrando que o contrato de casamento, ele não é uma coisa que tinha 1.000, 2.000 anos atrás. Ele veio de um tempo para cá. Foi uma coisa que, quando houve a separação do Estado, aí vamos falar do laicídio, do Estado laico, falar, bem, antigamente eram os pastores. O Papa, ele tinha o poder do Estado e o poder da igreja na mão, e o casamento dele só era validado pelo Estado se fosse feito na igreja católica. Imagina você, sei lá, 300 anos atrás, onde não tinha muita igreja evangélica, só era catolicismo, você era evangélico. Jesus te alcançou. Você não era reconhecido pelo Estado. Quem te casava era um pastor, mas o Estado não te reconhecia. Então poderia estar em pecado porque o Estado não reconhecia, porque só quem fazia casamento era a igreja católica. Nos tempos de hoje mudou não o lado religioso, é o lado agora da lei. Um Estado reconhece uma união estável e dá uns benefícios e direitos quase iguais de um casamento. E aí a pessoa quer entrar na igreja, quer comungar, só que ela não é casada perante a lei, ela tem união estável. Você analisa cada caso é um caso, né? Às vezes a mulher se converteu e o cara não. Estão casados há 20 anos. Deve ser o caso dessa irmã. Ela falou, meu marido não aceita. Não aceita, Me pronto. Pastor não... Mas se ele fosse cristão, mas ele casados. aceitaria. Ou não, né? Então, aí ela sim. pergunta, que às vezes já aconteceu lá na igreja, pastor, quero ceiar, quero fazer parte da membresia, quero servir, mas tenho união estável. Vai eliminar ela primeiro deixa eu dar uma comunhão opinião porque sobre o marido não isso. quer, só que o cara é ímpio, incrédulo, ela vai ter que separar dele? Não.
vamos fazer paz, vamos cear, vamos conviver na comunhão, vamos servir a Cristo. Infelizmente, o marido não quer casar, mas isso aí não vai anular o ministério dela, porque ela, porque ela tem uma união estável com o marido. Pensa comigo, primeiro, tá? Irmã, pastor nenhum pode te proibir de cear. Se ele te proíbe, você está no lugar errado. Me desculpa, porque, biblicamente, pastor não pode proibir ninguém de cear. A Bíblia manda examinar o homem a si mesmo. Então você se examine, se você quiser cear e ele não deixar, vai cear em outro lugar. Me desculpe, isso não é rebeldia, isso é Bíblia. O cara falar para você, você não vai cear porque você falou contra o outro. E você mascara tantas outras situações que senão ninguém mais poderia estar ceando na igreja. Então Judas estava lá na ceia com Jesus e Jesus deixou ele cear. Era uma coisa de examinar-se cada um a si mesmo. Primeiro. Agora analisa o outro caso, né? Por exemplo, 2 cristãos não querem casar no papel. Querem continuar a união estável. Você pode ter alguma maldade no homem, porque a lei, o casamento, né, civil, é para favorecer também a mulher, né? Porque a mulher é desfavorecida. Não, mas é bom lembrar que se tiver maldade não tem mais, porque a união estável ela vai ter os mesmos direitos que um casamento. A questão é formalização religiosa disso. André, vamos questionar uma coisa aqui. Vamos questionar uma coisa interessante. Olha só. É complexo. Sou heterossexual, não tenho nada de nenhuma afinidade com o movimento gaysista. Mas pensa comigo, o cara tem 20 anos junto com outro homem. Tudo que eles construíram juntos, os caras compraram 2, 3 apartamentos, carro, não tem filho. É complicado. O cara formou uma família. Ele não tem direito porque ele é homossexual. Ele é homossexual, não pode ter uma união estável com outro cara. Aí a família, que o cara não vê há 20 anos, largou ele, vai receber todos os bens dele porque ele não pode. O cara que morou com ele esse tempo todo, que foi mulher ou homem, sei lá o quê, mas ele foi. Não importa. O meu papel da igreja, meu papel de igreja é pregar contra o pecado, é falar que está errado, mas o meu papel da igreja não é ser contra os direitos do cara. Isso, Jesus Cristo, é muito sensível. Eu vou apanhar. Eu concordo, mas assim, qual é o meu medo? E eu acho que é aquilo. E como igreja, nós temos que combater sempre a raiz dos problemas e não o problema em si. A união estável não é a raiz do problema, são as consequências disso. Às vezes, eu acho que o perigo, e quando alguns pastores da igreja se levantam para lutar contra a união estável homossexual, não necessariamente é para falar assim, você não tem direito, porque acho que todos os homens, de fato, eu concordo, devem ter direito. O problema esse aspecto do direito uma vez que mas a gente tem que não só isso. Pregam contra mesmo. Contra isso, mas eu acho assim, porque eu concordo que eles têm os direitos, mas também tem um outro lado da história, porque uma vez que existe uma união estável homoafetiva, se dá o direito de um matrimônio heterossexual e normal nisso, ou seja, poderão adotar crianças, vão levar a outras, aí sim, que eu chamo de anomalias, que eu não concordo com um casal homossexual adotar uma criança, porque eu acho, mas tem um monte de casal heterossexual que o pai bate na mãe, tudo bem, isso são exceções, eu não estou falando disso também, eu acho que não é um bom lar para uma criança, mas eu acho que deve ter uma figura de homem e mulher, biológico. Não é peruca e implante. Tem que ter homem e mulher. Então, o grande problema, às vezes, é a gente abrir um pouco a flexibilidade. Eu também acho que eles têm direito. Mas a gente fala, pode casar, tem direito. É porque o próximo passo de uma união afetiva é adotar crianças. Então, ou freia aqui, ou não freia nunca mais. Mas aí é que tá, André. Mas aí, na lei, existem as suas exceções. Você pode colocar isso como exceção. Só que não vai existir essa exceção. E a sociedade caminha para isso. Não, caminha. Eu sou corretor de imóveis e vendi recentemente um imóvel de um casal homossexual. E eles estão 8 anos juntos, o imóvel estava no nome de um, mas eles colocaram, agora que se uniram estavelmente, o nome dos dois, como um casal mesmo, tá? Com o nome dos dois. E eles falaram que o motivo até ontem, tudo que eu construí com ele, eu não tinha direito, porque estava no nome dele. E a família dele, que rejeitou ele, vai passar a ter direito a tudo se ele morrer. Eu fiquei assim, caramba, me fez pensar, porque se você não pensa, você vai pela onda dos outros. O cara não tem o direito àqueles bens que ele junto construiu. Então, realmente é complicado. Agora, é sensível. Agora, voltando um pouquinho, achei interessante nesse meio. Vamos voltar. Só um pouquinho, dentro do tema ainda, nesse debate, eu achei interessante como é que há a inversão de valores. Nós estamos falando, até foi citado a respeito de
duas pessoas cristãs não querem se casar, ficar só na união estável, não querer a bênção ali do pastor, a bênção de Deus e tudo mais, e já os homossexuais querendo se casar na igreja, querendo fazer toda essa questão religiosa e tudo mais. Então você vê a inversão de valores. Eu acredito que essas coisas também vêm acontecendo nos últimos tempos, e essa questão da união estável e tudo mais, você percebe que parece que é um movimento para que as coisas que nós sempre cultivamos na igreja, a bênção do pastor e tudo mais, estar se guardando o noivo para noiva e tudo mais, vem se deixando de lado, vem se acabando, até baseado na própria lei que é vigente a nós. Né? Isso vai acontecer cada vez mais. É uma coisa que eu sempre gosto de frisar aqui. A igreja não é contra os homossexuais, e nem os homossexuais são contra a igreja. Existem grupinhos menores, fascistas, que ficam brigando, ativistas, mas não é. E eu concordo, e conheço pessoas que querem ter a validação religiosa para a sua união, porque elas assim, né? Posso até estar errado nisso, no homossexualismo, não sei, mas quero fazer direito, quero casar numa igreja. Existe essa ansiedade de, acho que toda a população do Brasil, simplesmente, e claro, como é que a igreja vai lidar com situações como união estável, e aí aceitar o direito dos outros, e depois tem o segundo step de adoção e por aí vai, casamento homossexual, e isso são cenas do próximo capítulo, que vai ter muita telinha para frente ainda debatendo sobre isso. Não é fácil não. E é bom os pastores começarem a conversar, assistirem programas, se informarem sobre isso para criar um senso crítico, como ele acha que deve julgar essas questões de união estável. Posso ou não posso comungar, participar da igreja, ter cargo de liderança? Ah, mas pode até ceiar, mas cargo de liderança não. Poxa, se pode ceiar, por que não pode ter cargo de liderança? Existe uma deturpação. Abre todo um desdobramento. Né? Mas aí é porque eu acho que ceiar é um direito do cristão e ele só não o faz se ele não se sentir pronto para isso. Cargo de liderança é outra história. Porque o líder ele tem outras atribuições. Não só porque ele está numa união estável, ele pode também não estar assumindo um cargo de liderança porque tem outro problema. Sim. E ele está ceando. Não, mas eu digo, quando o problema é a união estável, não pode assumir porque você vai subir no púlpito e as pessoas vão olhar, poxa, mas não é nem casada. Mas por que não? O cara está 20 anos com a mesma mulher. Mas não é, mas na cara da sociedade não está casado. Mas tem uma questão, ligada à liderança, quando o ministério ele é do duplo, no caso, do casal. Por exemplo, o rapaz, o homem é pastor e tem a união estável, a esposa não quer e tudo mais. Olha só como é que fica a situação complicada. Uma visitação ou algo do tipo, né, que precise da esposa do lado para aconselhar, orientar e tudo mais. Como seria? Mas aí, por exemplo, já levou para o extremo. Não, mas aí é complicado. Vai membro, daqui a pouco Deus chama, eu quero ser pastor. Poxa, Exatamente. mas eu continuo com união estável. Pastor com união estável? Não cai. Mas aí porque que tá, André, a igreja... se o camarada ele quer assumir o episcopado, se ele tem interesse... Se submete às exigências, né? Às exigências, mas pela questão do testemunho, para estar dentro de um nível diferenciado de todo o restante do rebanho. Existe uma regra mínima. Porque o cara ser crente, ele não vai para o inferno porque ele está numa união estável. Me desculpa, mas não vai para o inferno. E eu não vou colocar você no inferno, minha irmã, meu irmão, porque ainda não se decidiram, porque seu marido não quer. Agora, se você quer ser pastor, se adequa, alinhamento, se alinha aquilo que realmente é o exemplo máximo que um pastor tem que dar. Acabou. E é isso. Eu ia dar uma outra sugestão quanto a isso, mas não vou, porque hoje, de fato, eu ia falar assim, ou então se você está lá e não deixa certo tudo, mude de igreja, mas eu penso duas vezes antes de falar isso, embora a gente falou algumas vezes hoje aqui, porque hoje tem igreja para tudo. Então a gente fala, muda de igreja, não vai solucionar o problema do cara, só vai trazer afago. Paliativo. Um paliativo. A pessoa vai, às vezes vai procurar validade para o pecado dela. Sou homossexual, mas tem igreja que aceita. Então hoje existem igrejas que dão validade para o pecado das pessoas. Então é muito perigoso. Eu falei isso, André, porque é o seguinte, eu tenho uma tia que ela foi casada por mais de 20 anos com meu tio, mas eles não casaram nunca no papel. Agora estão há 4 anos casados. E ela passou mais de 20 anos servindo ao Senhor com fidelidade sem ceiar, porque ela não era casada no papel, mas ela foi casada na igreja, numa igreja brasileira, católica na época, podia casar sem estar... Resumindo, ela foi para a igreja servindo ao Senhor por mais de 20 anos sem ceiar, ela chorava na Santa Ceia, porque o pastor dizia, você não pode ceiar. Então, mesmo mas aceitava o dízimo e a oferta dela. André, deixa eu só falar uma coisa. O dízimo e a oferta pode. Pode, mas não pode ceiar. Deixa eu só falar uma coisa para você, André. Se o pastor sabe ontem, preste atenção nisso, isso é uma postura, posicionamento meu e eu tenho direito de expressar. Se o pastor sabe ontem que você adulterou e amanhã é dia de Santa Ceia, se antes da Santa Ceia você se examinou
pediu perdão, falou com Deus, ninguém pode te impedir de fazer isso. Porque a ceia é diária também, né? Vamos para um break, você que nem um pastor, que eu ri tanto nessa história, tinha um rapaz que estava em pecado, coitado, não ia ceiar, e o resto estava todo mundo bem, em comunhão e tal. Pegou, né, os elementos da ceia, todo mundo pegou o cálice, o pão na mão. Ele, agora que estamos com os elementos nas mãos, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Só um rapaz batendo palma, que era o único que não estava ceiando. Vamos para o rádio do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados na geral para todo o Brasil de sexta-feira. Sexta-feira é muito bom, porque a gente já falou sobre tanta coisa hoje que nem lembro mais. Falou de protestos, falamos de sexo, falamos de casamento, de união estável. Agora eu quero falar de Papai Noel. Nesse último bloco tem uma pergunta muito interessante de um pastor que falou assim: o que vocês acham de um pastor se vestir de Papai Noel? E fazer todo um lance na igreja. A gente vai para shoppings às vezes, tem no shopping lá, a criançada vai, tem, né, o trono do Papai Noel, a casa dele, e tira foto e fica de recordação. Um pastor quer fazer isso na igreja. Ele se vestir de Papai Noel e fazer um momento ali no culto infantil ou qualquer outra coisa para tirar foto com o Papai Noel. Vamos nos posicionar. Porque isso vai ter o desenrolar depois dos simbolismos do Natal, mas... Bom, eu, pastor Tiago, eu sou contra o Natal, sou contra Papai Noel, sou contra a árvore de Natal, tenho meus posicionamentos, entendendo? E respeito o posicionamento dos outros, mas, na minha opinião, no meu estudo, na cultura que eu aderi, eu vejo isso como uma festa pagã, né? Embora a gente possa reter muita coisa de bom nisso, existe todo um background positivo por trás disso, mas a plataforma, né, na qual se construiu toda essa cultura do Natal, do Papai Noel, é uma plataforma pagã. Então, é um posicionamento meu, eu sou contra. Agora o pastor... Vamos contra, eu sou contra, mas é aquilo mesmo. O pastor Thiago é meu amigo, você é aqui, contra ele. Contrário, Contrário à ideia. Eu já estou no outro extremo, eu acho. Meu irmão, mas o negócio lá Jesus nasceu, é ceia de Natal, é presente, árvore, é Papai Noel. Ceia da família. Por exemplo, no Natal, eu nunca viajei com esposa, sempre foi com a família. Ano Novo não, a gente viaja, faz outra coisa, vai para outras casas. Eu acho que você tem que estar em família, mas na minha casa já tive briga porque queria árvore de Natal e eu não permito. Eu comungo do mesmo pensamento que o pastor Tiago. Eu me reúno no Natal com a minha família porque eu amo minha família demais, meus pais. Você celebra a questão do nascimento de Jesus? Não necessariamente usa... Olha só, basicamente eu não celebro nada. Eu vou lá para comer. Eu vou lá para comer e como bem pra caramba. Exatamente isso que eu ia falar. Se me chamar para comer, eu como. Você come. Opa, vou feliz da vida. Agora, como eu sou o pastor da família, eu que faço a oração, no momento ali eles pedem. Porque, na verdade, nenhuma... O André até fez um comentário aqui sobre as 7 festas do calendário judaico. Elas são biblicamente solicitadas a serem celebradas. O nascimento de Cristo não, porque é um nascimento diário. Bom, mas eu não sou contra quem faz. Nem o nosso aniversário, pessoal, a gente celebra. Uma festa pagã, de origem pagã, com objetivos pagãos e com objetivos hoje totalmente fora do que é realmente o que seria o que o cristianismo iria adotar. É extremamente comercial e eu não estou aí para ficar entrando nas ondas, eu não comungo. Agora, Papai Noel na igreja, André, me desculpa, você comunga do extremo dentro da sua casa, mas você botar o Papai Noel dentro da igreja, tem uma propaganda de pegar a criancinha, glória a Deus, pelo amor de Deus. Tem uma propaganda na televisão que a moça leva assim para uma geladeira, de eletrodoméstico, e fala assim, isso aqui é uma boa ideia, não é? Então, você não quer repensar? Eu acho que eu diria isso para esse pastor. Já viu essa propaganda? Eu mesmo que o cara olha, isso aqui não é uma boa ideia da geladeira. Já viu a igreja que dá doce de Cosme e Damião? Consagrada ao Senhor, no dia de Cosme e Damião, onde o mundo do espiritual está entregando aqueles doces consagrados, a igreja faz a mesma coisa para poder ter as crianças... Mas peraí, gente, eles é que têm que absorver a nossa cultura, não nós a deles. Eu não concordo. Com relação a isso, eu penso que a gente deve nem para um extremo nem para o outro. A gente tentar encontrar o equilíbrio, né? Porque o Natal
ele pode ter sua origem pagã, mas eu acho que é uma festa que a gente pode redimi-la. Como Não, assim? E é um momento, Trazer é um momento onde está várias pessoas completamente. reunidas, onde você Trazer- pode liberar uma palavra, você pode dar um ensino. Exatamente, porque assim, o consumismo não é legal do Natal. Tem alguns pontos que não é legal do Natal, mas o ponto da união da família. Às vezes tu não vê o parente o ano inteiro. Verdade, com é uma certeza. oportunidade das pessoas se perdoarem ali, se amarem ali, se unirem ali, fazerem uma Mas oração. hoje a falar galera de ainda Jesus, pode falar de Jesus, passa a do festa de nascimento Natal de enchendo o pote, Não, é mas motivo aí- de tomar agora- caixas e caixas Não, de mas cerveja. aí faz isso no Dia das Mães, faz Pois isso no Dia mas dos só que Dia Pais. das Mães não é Jesus. Não, eu sei, mas... Natal seria Jesus. Agora sim. Porque comercializou, mas o que eu tô falando assim... Porque Jesus não E nasceu eu no vou deixar- 25, depois né? Na eu verdade, mentir. a gente... Não nasceu É, de não fato. nasceu. A gente escolhe um dia para celebrar. Eu parto do pressuposto seguinte, nós celebramos o nosso aniversário. Aham. Eu celebro do meu pai. Acho que na igreja dos pastores, quando é aniversário de vocês, celebra o aniversário de vocês. Param tudo, para o culto, não tem aniversário do pastor. Poxa, por que eu não posso fazer uma cantata, pegar uma época, ornamentar do jeito que eu acho? Porque eu até concordo que podem existir... Eu não acho que a plataforma do Natal seja pagã. Para mim, a plataforma é o nascimento de Jesus e o aniversário dele. Porém, existem simbolismos que... talvez inicialmente são remetidos aos simbolismos pagãos. Que aí eu emito também aqui a minha opinião. Eu vou falar, qual? A árvore de Natal? O que tem de pagão? Ah, porque tem pessoas que adoram o pinheiro e tudo mais. Gente, tem gente que adora vaca, tem gente que adora tanta coisa, porque na mitologia veio da mitologia. Eu sou muito daquele. Eu lembro de uma passagem que foi dado ao profeta de comer alimentos imundos. Ele fala, mas Senhor, eu não vou comer disso, é imundo. Ele, quem é você para falar que é imundo aquilo que eu santifiquei? Então, eu acho que existe margem para a santificação de coisas, para a gente reaproveitar e usar isso de bom grado. Por exemplo, O consumo muda, assim como, e aí eu sempre falo isso e eu vou deixar hoje no final, eu sempre dou uma palavra assim, ó, é que nem um aniversário, não é um aniversário de Jesus, é um aniversário qualquer. Pessoas vão de penetra, pessoas vão só para comer, pessoas não estão nem aí com quem é o aniversariante. Porém, se você conhece quem é o aniversariante e tem relacionamento com ele, é uma data totalmente diferente. Acontece, André? Então, Tua assim, família o seu toda é cristã. Não, O teu conceito de Natal, sim, é cristão. a tua família toda, por exemplo, seu Por isso pai, que eu tô sua falando, mãe, eu não irmãos, invalido. tio, vô, todo mundo é cristão. Mas, E aí, o sentimento natalino a é gente Jesus. lê a Acontece passagem. que, por exemplo, eu não tenho uma família toda cristã, e minha família toda se reúne nesse dia. É igual uma festa de aniversário do mundo. Eu lhe entendo, mas a minha questão é a Então- seguinte: isso não invalida quem faz do jeito certo. Por isso que eu falo, por isso que eu acho legal. A gente se respeita, André. É a Você motivação do faz. coração. E eles ouvindo o que eu faria, eu acho que se eu convidasse, vocês até Fiquei iriam. com inveja. Não, Porque é legal. A gente, o meu Natal canta a com a noite minha... de paz. Tá Sabe o negócio? entendendo? Minha mãe toca no piano, a gente canta a noite de paz. É um negócio Dá mesmo. pra dar glória a Deus É. nesse Como é que Natal. sadio, Quê? né? No Algo Natal da minha sadio. Fala até em família, eu línguas. como muito e vou dormir. Depois de comer aquela comida, ô Jesus, eu falei em Que a gente línguas sabe hoje. que o isso Natal aqui. no século V, Eita, a gente sabe que a Deus. Igreja Católica no século V tentou redimir essa festa pagã, né, do Deus Sol e tal. Mas o seguinte, o pastor quer botar o Papai Noel lá. Não, Ele- Aí, eu não concordo com isso também, tá, gente? bota Legal, Papai eu acho Noel. que pode botar. Se o cara quer mas isso comemorar aqui- o Natal, o Outra nascimento, tem que ver o verdadeiro sentido do nascimento. Qual é? O sentido da misericórdia. Vamos comemorar a misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa Eu acho vida, que a vinda do já Filho Papai de Noel não Jesus. tem que ser nem na Filho de igreja, Deus. nem fora. Porque do Natal, o maior erro é o Papai Noel. Me desculpa. Sim. A árvore, a celebração, o presépio, seja lá o que for, agora é Papai É porque Noel. tirar o Eu Eu acho sentido que não, verdadeiro mas eu do vou falar Natal, por quê. né? Eu O acho Papai que Noel. A gente fala que erro, eu acho que a gente querer rebaixar Jesus. Jesus não tem medo do Papai Noel. Jesus não se preocupa, ele sabe que não bate. A questão Jesus do Papai pode até Noel, salvar o e aí eu falo tal de novo. de Klaus, Existe uma né, que é figura o- histórica, São Nicolau, que presenteava, e a Coca-Cola veio como algo comercial. E, opa, vou me tornar nisso para vender meu Hoje refrigerante. ele é a figura central do Natal. Não. Mais do que Jesus. Então, realmente, tirou a figura central Não, de aquilo Jesus, que eu falo, tirou para mim o sentido. se para algumas pessoas Papai Noel, é, pra mim, não tem eu pra- sei, mas se para algumas pessoas é, isso não vai validar para quem de fato é, porque assim, embora possa ser para as pessoas, vamos concordar com a gente, todo mundo, pelo menos no Brasil, sabe que o Natal é, pelo menos o significado central é o nascimento de Jesus. Não tem ninguém que fala, Papai Noel. As pessoas sabem que é, embora não comemorem, mas isso não invalida. É aquilo que eu falo, não vai invalidar. Agora, se a gente espiritualizar o a Natal. situação, será que o Papai Noel não pode ser uma peça para poder tirar o verdadeiro foco do Natal? Assim, se a gente quiser espiritualizar, será que não foi um... Ele É acaba- comercial, ele acaba gente. sendo, ele acaba comercial, sendo. não, mas ele é algo comercial. Ele é o vendedor do Natal. Ele é o comercial. Então, tipo, eu vou espiritualizar algo que é puramente comercial para vender. Cultural, assim como faz com o aniversário das pessoas, com o Dia das Mães, com o Dia dos Pais, por aí. Então, assim, eu não espiritualizo tanto. Por isso que eu falo. Eu querer comparar Papai Noel a Jesus, que eu sei o significado, Jesus é querer rebaixar. Jesus está muito acima Tá de muito Papai Noel. acima. Agora, quer botar Papai Noel, enfim. Claro que, pastor, mais uma vez, eu falei que nem aquela propaganda de eletrodomésticos, né? Que
tem até um personal trainer, aí o cara levanta, isso aqui não é uma boa ideia. Pois é, eu falei a mesma coisa. Pastor, isso aqui não é uma boa ideia. Repense, bote, eu acho até legal, às vezes, bota um presépio lá na frente, para relembrar o instante, o momento, remeter as pessoas à real história. Já. Aí eu vou falar, mas é imagem. Não é imagem, Chega não. no carnaval, o cara vai botar uma globeleza dançando no altar, daqui a pouco ele tá fazendo tudo, né? A igreja não é lugar de Papai Noel. Já tem a coreografia, ele fala, queridos, só botar minhas roupas, continua essa coreografia aí, na época de Natal. Bem, não é bem assim que nós estamos falando, tá bom? Mas, assim, foi colocado aqui os 2 pontos. Eu acho que a gente se respeita. Eu acho que, independente dos posicionamentos, eu acho que essa ocasião é uma ocasião muito propícia para reunir pessoas. Perfeito. Uma reunião propícia para ter comunhão com a família, porque família é projeto de Deus, e é uma ocasião propícia para você falar de Jesus. Celebra o perdão, a misericórdia. A então a gente tem que reter aquilo que é bom, a gente tem que transformar a maldição em bênção, né? É aquilo que eu falo, quem somos nós para dizer o que é imundo, aquilo que Deus santificou ou pode santificar? O Natal dá para redimir, mas o carnaval já não é uma festa que dá para ser redimido. Por exemplo, a cantata de Natal é muito utilizada para lá para fora, para atrair as pessoas que estão na rua, para dentro da igreja, nesse momento que essas pessoas têm essa concepção de Natal, né, de um momento, de um dia, do qual a família se reúne, se reencontra e tudo mais, está dentro da igreja, assistindo uma cantata de Natal e recebendo uma mensagem, como o pastor Tiago falou agora, uma mensagem, né, de mudança, de transformação, pastor, de conscientização. Eu vou até além disso, não é só questão de igreja, não. Eu acho que é o único momento do ano que, por exemplo, pega um coral de uma igreja, vai para um shopping e começa a cantar. Vem um segurança e fala, você não pode ficar cantando aqui. Na época de Natal, eles convidam igrejas para fazer cantatas lá dentro de shoppings, de locais públicos. Então, eu acho que é a data mais suscetível, as pessoas estão com o coração mais aberto a ouvir. Você entra no shopping, tem músicas natalinas tocando que fala de Jesus, não é no Papa não, que fala de Jesus também. Então, assim, é interessante. É aquele meu posicionamento. Acho que nós temos que respeitar uns aos outros. Se você não comemora, não gosta, não impeça os outros de fazer, porque pode ter um bom proveito disso, né? Porque uns têm fé para comer carne, outros para legume. Romanos fala sobre isso, né? A fé que tu tens para ti mesmo. Não é com relação à salvação, isso é com relação exatamente a esses assuntos secundários. Se fosse assunto primário da fé, aí é uma coisa. Agora, assuntos secundários, que é com relação à cultura, com relação a... E chegamos ao final do Antenados na Geral de hoje, tá bom? Papai Noel, pode botar em cá, a igreja não pega muito bem, não. Bota o presépio lá, bota o Menino Jesus para remeter isso. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados na Geral hoje. Obrigado. Não vou acabar com ho, senão posso apanhar hoje aqui. Mas obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.